presidente. Eu inicio, então, senhor presidente, a leitura do parecer do projeto de lei do Senado número 351 de 2016, de autoria da senadora Ana Amélia, que institui o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. Relatório. Vem a Comissão de Educação e Cultura e Esporte o projeto de lei do Senado, no PLS número 351, de 2016, de autoria da senadora Ana Amélia, que propõe seja instituído o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, a ser celebrado anualmente em 12 de maio. A proposição possui dois dispositivos. O artigo 1º, que institui a efeméride do artigo 2º, que estabelece que a futura lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em sua justificação, a nobre autora da proposta ressalta a importância de um maior conhecimento e compreensão da sociedade a respeito das características singulares dessa síndrome. A matéria foi distribuída para análise exclusiva e terminativa na Comissão de Educação. Não foram apresentadas emendas à proposição. A análise, nos termos do artigo 102, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre matérias que versem sobre datas comemorativas, como é o caso do projeto de lei em análise. Fibromialgia é uma síndrome crônica em que as pessoas sentem dores por todo o corpo durante longos períodos, com sensibilidade nas articulações, músculos, tendões e outros tecidos moles. A doença é considerada uma síndrome porque engloba uma série de manifestações clínicas como dor, fadiga, indisposição, distúrbio do sono. No passado, pessoas com queixas de dores generalizadas tinham esses sintomas atribuídos predominantemente a fator de cunho emocional. Depois de melhor estudada, conclui-se que a fibromialgia é uma forma de reumatismo associada à sensibilidade do indivíduo frente a um estímulo doloroso. A síndrome é a segunda causa mais comum de dor crônica no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Fibromialgicos, Abrafibro, a patologia atinge 10% da população e é considerada uma doença dos tempos modernos. Segundo a Abrafibro, 80% dos casos acometem mulheres acima de 25 anos de idade. De acordo com os especialistas, é importante diagnosticar e saber lidar com a síndrome de maneira funcional, a fim de permitir que o indivíduo leve uma vida normal dentro de suas limitações. Contudo, o diagnóstico da fibromialgia não é simples, sendo necessária a realização de diversos testes e exames para excluir a possibilidade de os sintomas estarem relacionados a outras enfermidades. Nesse contexto, como alerta a nobre autora da matéria, é extremamente necessário padronizar no Sistema Único de Saúde os procedimentos de diagnóstico e de tratamento multiprofissional, sem desconsiderar a especificidade de cada paciente, garantindo que sejam adotados nas diversas unidades do sistema. Por essa razão, é fundamental a adoção de medidas que promovam e disseminem a conscientização e o enfrentamento da fibromialgia, configurando justa e meritória a iniciativa apresentada pela proposição ora em análise. Tendo em vista o caráter exclusivo da distribuição à Comissão da Educação, cabe igualmente a esta comissão apreciar os aspectos de constitucionalidade e juridicidade da proposição. A iniciativa obedece os requisitos constitucionais formais para a espécie normativa e não afronta dispositivo de natureza material da Carta Magna. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, em especial com as determinações da Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que estabelece critérios para a instituição de datas comemorativas. De acordo com essa lei, a apresentação de proposição legislativa que visa instituir a data comemorativa deve vir acompanhada de comprovação da realização de consultas ou audiências públicas ou, de ambas,
que atestem a alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais, étnicos que compõem a sociedade brasileira. Em atendimento a essa determinação, a autora da matéria informou que no dia 17 de agosto de 2016 foi realizada uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, que tratou dos diversos problemas associados à síndrome da fibromialgia, com ênfase na sua caracterização como doença crônica, contando com a participação de especialistas, entre os quais um representante do Ministério da Saúde e da Diretoria-Geral da Associação Brasileira dos Fibromialgicos, ABRAFIBRO. Ainda de acordo com a senadora Ana Amélia, na audiência foi também ressaltada, entre outros pontos, a necessidade de informar e conscientizar a população como um todo, inclusive os profissionais de saúde, sobre fibromialgia e sobre os problemas enfrentados por seus portadores, entre os quais deve-se assinalar a falta de compreensão social que alcança até mesmo os familiares. No que concerne à técnica legislativa, o texto do projeto está igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Sendo assim, o projeto de lei em questão atende os aspectos de natureza constitucional, técnica e jurídica. O voto, diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 351, de 2016. Este é o voto, presidente, e aos nobres colegas, pares, senadores e senadoras. Eu quero aplaudir a iniciativa da nobre colega Ana Amélia, que teve a sensibilidade de realmente provocar essa discussão, que é extremamente importante, onde a maioria dos casos, quando não tem-se uma conscientização do quadro, de uma maneira até assim um pouco vulgar, é tido como o paciente estando com um quadro de piti, e que, na verdade, é um problema altamente limitante e que produz dificuldades realmente para que a pessoa possa exercer a sua função. E, como especialista que sou na área de ortopedia, nós sabemos a importância também em saber diferenciar os quadros de fibromialgia de outras patologias que existem correlatas e com sintomas próximos. Com isto, muito bem colocado aqui pela senadora Ana Amélia, a necessidade de nós instituirmos regras, normas e critérios dentro do SUS para que também não façamos um diagnóstico simplista imediato, sem que outras patologias também possam ser aí colocadas como outro diagnóstico possível nos pacientes que apresentam quadro de dores musculares, articulares e também com limitações das suas funções. Como tal, o parecer foi pela aprovação, extremamente oportuno, e além da data, acredito que a inclusão dentro das regras do SUS passa a ser também um dado mais relevante para que possamos ter um quadro e um percentual realmente definido que seja a fibromialgia no Brasil, e não muitas vezes sendo definida apenas como um quadro de uma doença reumática, sem que possamos chegar a uma conclusão final e darmos a essas pessoas um tratamento que aí sim, além do tratamento do médico, precisa de entender que terá que ter também um apoio das outras áreas da saúde, principalmente para que tenha um tratamento condicionado no decorrer da sua vida, para que suporte e possa amanhã ter qualidade de vida. Muito obrigado, presidente. O nosso voto é pela aprovação e aplauso à iniciativa da senadora Ana Amélia.